bem-vinda ao Abfinencast, iniciativa que celebra os 40 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. Eu sou a Juliana Matos e vou ser responsável em levar até você as histórias inspiradoras das associadas da Abfina. Nesse episódio está com a gente o Dr. Jaime Rabi, CEO da Microbiológica, empresa associada à Abfina desde 1999. Desde o início da década de 80, a Microbiológica tem pesquisado, desenvolvido, fabricado e fornecido insumos farmacêuticos ativos com qualidade assegurada, produzidos com tecnologias validadas, extensamente documentadas, auditadas e aprovadas pela autoridade regulatória brasileira e por diversas agências regulatórias em várias partes do mundo. Dr. Jaime, em nome da Abfina, agradecemos a gentileza de ceder seu tempo para estar com a gente. Bem-vindo. Muito obrigado, Juliana, e através de você agradeço à Abfina pela oportunidade que nos dá, nesta ocasião, de relembrar o percurso existencial da microbiológica, um caso único no Brasil, da química, tanto acadêmica quanto industrial. Perfeito, doutor Jaime. Eu quero avisar todo mundo que nos acompanha que a gente grava esse videocast de maneira online. Eu estou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O doutor Jaime está no Rio de Janeiro, capital, e por isso já avisamos qualquer tipo de oscilação de internet que possa ocorrer. Doutor Jaime, para começar, são 45 anos de microbiológica, uma história que começou com professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conta para a gente, como foi esse início? Exatamente, Juliana. É interessante colocar o marco histórico em que a microbiológica foi fundada. O ano 81 foi o segundo ano de uma crise muito séria que o país viveu a partir do segundo choque do petróleo, que entrou na década de 80, assim chamada a década perdida. Então, estes professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quatro deles do Instituto de Microbiologia e um do Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais, formaram a empresa microbiológica pela origem que eles tiveram, principalmente do Instituto de Microbiologia. Então, eles enxergaram nessa crise uma oportunidade para entrar em um mercado sem exatamente entender claramente o que é ou o que era o mercado. Tá? Então, Perfeito. é mais ou menos a origem da empresa. E com Originalmente, a ideia era produzir produtos da biotecnologia clássica e oferecer esses produtos para outros colegas da universidade, que era um mercado que um professor naquela época enxergava com certa facilidade. Cada um desses professores tinha uma certa especialização e cada um deles se prontificou a produzir, entre aspas, comercialmente, produtos que iriam ser oferecidos ao mundo acadêmico e não acadêmico daquela época, sem, entretanto, entender claramente qual era o campo de oportunidades que essa empresa teria. Tá? E queria, inclusive, agregar aqui um ponto importante, Juliana, certo, que é um dos grandes problemas da formação econômica do Brasil, que é o distanciamento entre a área acadêmica e a área industrial, o que motivou problemas seríssimos, inclusive durante a década de 80, quando o governo brasileiro, pressionado pela falta de divisas, tentou incorporar, através da imitação tecnológica,
tecnologias que poderiam suprir produtos até então importados. O problema é que o saber científico, que é o fundamento da indústria farmacêutica, ela estava isolada na universidade. E o fundamento industrial, que é o saber dos negócios, vamos dizer, isolado na área comercial, sem que ambas áreas se entendessem ou se compreendessem mutuamente. Então, é mais ou menos este o pano de fundo em que a microbiológica foi fundada em 1971. Perfeito. E agora eu quero entender com o senhor como foi a sua chegada, porque até as pessoas estão percebendo que tem um sotaque diferente, porque o senhor não é brasileiro, certo? Isso. Eu não sou brasileiro, minha alma, provavelmente nesta altura da vida, já é Já seja. brasileira, mas a quem não é nascido num país carrega o sotaque permanentemente até o fim dos dias. Então, Certo. eu nasci em Santiago do Chile, me formei na Universidade do Chile como pesquisador na área de bioquímica, sou um bioquímico de formação no Chile. Fui enviado para os Estados Unidos para fazer doutoramento em química orgânica, com a ideia de que nós no Chile iríamos iniciar na minha volta e na volta de outros companheiros meus que foram também enviados naquela época para Estados Unidos e Europa, iríamos formar um grande instituto de biologia molecular no Chile. Infelizmente, por questões históricas, a gente não tem controle muitas vezes das nossas vidas e a maior parte de nós, vamos dizer, ficou longe do país. E no meu caso específico, depois de me doutorar e passar um tempo de pós-doutoramento no Sloan Kettering Institute for Cancer Research em Nova York, eu tive a felicidade de receber uma oferta do professor Walter Morse, diretor do Centro de Pesquisa de Produtos Naturais da UFRJ, para me incorporar ao grupo de professores que estava engajado basicamente no que foi o início da pós-graduação no Brasil. Então, eu vim ao Rio de Janeiro com uma missão específica de me juntar aos professores para ajudar na formação de novos recursos humanos na área de pós-graduação em química orgânica e, mais especificamente, em química de produtos naturais. Ou seja, vim com uma vocação nitidamente acadêmica. Ok? Perfeito. E teve um contato com empresas também nesse período, porque o senhor já tinha uma Sim. experiência quando chegou aos professores que fundaram a microbiológica. Sim. Na verdade, a gente, vamos dizer, compartíamos o mesmo espaço dos corredores universitários, do Centro de Ciência da Saúde, mas, na verdade, a gente nunca tinha conversado assim, entre nós na formação de uma empresa. O que aconteceu é que, antes da formação da microbiológica, eu, inesperadamente, tive a oportunidade de me envolver em questões de natureza tecnológica, algo que estava completamente fora da minha ideia, fora do meu sentimento de responsabilidade com a universidade, e algo que, na verdade, na época eu considerava um desvio de propósito como professor universitário. Mas, como eu disse, inesperadamente eu fui procurado para resolver um problema, porque vou abrir um parêntese aqui para dizer que em 1973, no Brasil todo, éramos cerca de 60 doutores em química, em todas as áreas da química. Então éramos muito poucos. E muita pouca gente entendia aquilo que tinha sido o eixo da minha formação nos Estados Unidos, que era a área de química sintética orgânica. Então, vieram essas duas oportunidades porque havia este professor novo no NPPN
que talvez poderia ajudar nesta área. Então, o primeiro problema que foi trazido para mim foi um problema que já tinha sido objeto de esforço dentro da UFRJ por professores da Escola de Química e Farmácia para o desenvolvimento de uma síntese da talidomida, que é totalmente eliminada do mercado naquela época por questões históricas bem conhecidas. No Brasil tinha um uso importante no controle da reação leprótica. Lembrando Hum, que na época no Brasil era conhecido que existiam cerca de 400.000 pessoas vivendo com a doença de Hansen, principalmente na região do norte de Minas e na região amazônica. olha E só. a talidomida, através de estudos de um professor de Israel, chamado Dr. Cheskin, tinha demonstrado que a talidomida conseguia controlar a chamada reação leprótica. Então, ela se tornou um medicamento essencial no Brasil. Só que não havia produção no mundo da talidomida, então era uma necessidade insatisfeita. E aqui queria introduzir inicialmente esta ideia de que na indústria a gente sempre tem que atender uma necessidade insatisfeita. Esta não era uma necessidade que precisava de uma inovação tecnológica, porque já era um produto conhecido, mas necessitava de um certo saber para implantar no Brasil a produção de um produto essencial para o tratamento destas pessoas. Então, houve um industrial do Rio de Janeiro que tinha uma companhia chamada Bracifa, que sabia deste problema e tinha a incumbência do Ministério, eu imagino, de procurar uma forma de estabelecer no país uma produção de talidomida. Com a dificuldade dos professores de Química e Farmácia de fazer este projeto, o diretor da minha instituição, o professor Walter Morse, a mesma pessoa que me convidou para vir ao Brasil, ele veio um dia no laboratório, bem no início da minha chegada no Brasil. Ele me apresentou o professor e me apresentaram o problema, dizendo que tinha tentado bastante, mas que não tinha conseguido resolver o problema. Hum, Eu, na verdade, me senti bastante constrangido por essa solicitação, porque, na verdade, eu considerava que aquilo era um desvio da minha missão na universidade. Naquele então, eu já tinha conseguido uma bolsa do CNPq como pesquisador no mais alto nível. Então, eu tinha dedicação exclusiva. Emocionalmente, eu não poderia me envolver nesse assunto. Mas eles insistiram que era algo importante de ser feito. E eu aceitei que eles trouxessem uma técnica para trabalhar no meu laboratório. E dei para esta moça um pequeno espaço no meu laboratório. Historicamente, posso lembrar, foi a sala H129 do Centro de hum. Ciências da Saúde, onde comecei uma história completamente inesperada. Então, esta moça veio, pedi para ela repetir na minha frente as experiências que não tinham dado certo. Eu mesmo reconfirmei todas as razões, talvez, pelas quais o processo não estava funcionando, até que eu comecei a me envolver no problema, porque eu mesmo, através da minha orientação, não conseguia, através desta técnica, resolver o problema. Então comecei um processo diferente. Comecei a pensar no problema como um cientista. E aí me dei conta de qual era o problema. Eventualmente mudei os protocolos experimentais, conseguimos resolver o problema e produzir algumas miligramas ou gramas de talidomida que rapidamente foram levadas para aquele senhor dono da indústria. Mais ou menos 2 semanas depois, me aparece na porta do laboratório o dono da empresa, senhor Nossa, muito elegante e completamente diferente do aspecto dos professores universitários. Ele disse que tinha sabido
e já tinha evidência de que eu tinha conseguido fazer a talidomida, e ele vinha a me instar a fabricar a talidomida na companhia dele. Eu expliquei para ele que isso não seria possível, mas ele disse que ele queria me convidar para ir na empresa. E eu fui na empresa e ele disse que tinha uma coisa para me mostrar e me mostrou um grande espaço que ele tinha no laboratório dele, completamente vazio. E ele disse para mim que é aí que ele queria que eu fizesse a talidomida para ele. Expliquei para ele que sem equipamentos e sem técnicos disponíveis eu não poderia abandonar a universidade e sem equipamentos não seria possível fazer. Aí, para minha surpresa, ele disse para mim que esse era meu problema, que esse não era o problema dele, que eu tinha conseguido resolver o problema, sabia como fazer, agora era minha obrigação fazer. Ele não fez isso em um tom assim ditatorial, mas ele fez Certo. um tom como um desafio, sabe? E aí então ele fez vários comentários sobre o importante que seria para fazer isso, mostrou fotografias dos doentes e tudo mais. E eu, na verdade, vamos dizer, tive um momento de excitação do meu rigor acadêmico e achei que seria um desafio que eu deveria enfrentar porque seria parte da minha própria formação, algo que eu nunca tinha enfrentado na minha vida. E teve o problema dos equipamentos. Então, eu e a minha esposa decidimos comprar os equipamentos por nossa conta, com uma poupança que nós ainda tínhamos nos Estados Unidos. Importei os equipamentos, instalei os equipamentos baseados no meu modelo de laboratório da universidade, algo que eu não faria hoje, porque agora sei fazer melhor, e, e comecei a produzir com a ajuda de um técnico, aliás, dois técnicos, que o dono do laboratório colocou à minha disposição, duas pessoas completamente ignorantes, mas que tinham boa vontade para aprender. E eu comecei lentamente a produzir e a aprender a fazer o que nós chamamos na indústria a transposição de escala. Até que, após muitas tentativas, eu consegui começar a produzir regularmente alguns quilos de talidomida por cada semana. Fazia isto depois do expediente da universidade, sábados e domingos. Ou Olha só. seja, eu realmente sacrifiquei muito da minha vida familiar. Nós temos Foi duas muito filhas. dedicado ao projeto. Eu estou muito dedicado, porque o projeto também era extremamente desafiador para mim, e eu via no entusiasmo do dono da empresa a ideia de que nós estávamos fazendo alguma coisa que atendia a uma necessidade. Basicamente, eles ficavam do lado de fora do laboratório esperando que eu liberasse os novos pequenos lotes de talidomida que eu produzia. Bem, isso realmente permeou dentro da minha instituição da universidade e as pessoas ficaram sabendo, evidentemente, que o Jaime fazia coisas fora da universidade, o que era algo completamente fora de propósito, o que me causou sérias dores de cabeça, porque houve uma rejeição muito grande ao meu envolvimento. Mas eu comecei a me dar conta naquela época que havia muitos problemas na indústria no Brasil e que a indústria não tinha interlocutores apropriados para discutir com professores da universidade, para os professores orientarem a solução na indústria. E me dei conta que se a gente conseguia descobrir uma solução, ia ter que sair, ir e fazer. Então, eu considero aquilo assim um feito razoavelmente eh, inesperado para mim, mas ao mesmo tempo que me deu uma satisfação muito grande de eu E conseguir uma fazer experiência também, né?
uma experiência muito importante que eu não tinha. E passei a sentir, ao mesmo tempo que um químico mais humilde, porque anteriormente eu achava que eu era um bom químico, e quando enfrentei o problema me dei conta que eu não era aquele químico tão extraordinário que eu achava que era. Então, o projeto me deu um sentimento de, de realismo, no respeito ao potencial da gente, quanto professor universitário, do entendimento das questões de aplicação do conhecimento. E logo depois, por causa desse assunto, o diretor da instituição, que eu não sabia na época, mas ele estava envolvido com uma outra empresa como consultor em uma área de produtos naturais, que era o assunto da instituição universitária, mas ele fazia isso de uma maneira bastante sigilosa, vamos dizer assim. Ele era consultor da Companhia de Celulose da Bahia, um grande empreendimento que já não existe mais, que foi instalado no município de Santa Luz, no interior da Bahia, com o Hum, propósito de produzir papéis especiais a partir de celulose de fibra longa produzida pelo ágave. Você sabe o que é ágave, né? É aquela planta de folhas muito compridas, com uma ponta muito afiada, enfim. Então, eles fizeram grandes plantações e da prensagem das folhas da celulose das folhas do ágave para a extração da celulose, sobrava um suco. Esse é um suco que era despejado no próprio campo das fazendas daquela companhia, e eles simplesmente eram perdidos. Mas o professor Walter Morse, que era o diretor da minha instituição, ele sabia que esse suco continha produtos naturais muito importantes e potencialmente úteis na fabricação de esteroides, ou hormônios esteroidais de uso humano. E ele então me convidou para eu me unir a ele como consultor da Companhia de Celulose da Bahia e tentarmos produzir, a partir daquele suco que era despejado no campo, as chamadas sapogeninas, uhum, não vou falar dois nomes aqui, cogenina e tigogenina, que quimicamente são passíveis de transformação em hormônios esteroidais. certo. Então, comecei a ir trabalhar como consultor da Companhia Celulose da Bahia e teve assim, de novo, um relacionamento com a vida real, vamos dizer, fora da universidade, muito rica em experiências, inclusive culturais, porque eu fui muitas vezes ao interior da Bahia, ao município de Santa Luz. O pessoal nos pegava no aeroporto e nos levava em aquelas brasílias, que talvez você lembre como que eram aqueles carros, por rotas completamente de areia, teríamos que passar riachos e tudo mais, até a gente chegar, depois de muitas horas, às fazendas. E nas fazendas, a gente, junto com o professor Walter, conseguimos construir, com a ajuda dos caboclos do lugar, piscinas, onde se fazia a fermentação natural do suco, do sisal, a partir do qual a gente separava, então, a matéria-prima que era levada para o Rio de Janeiro, onde, no meu laboratório, eu comecei a isolar a partir daquele resíduo do suco do sisal esteroides puros do sisal. Imediatamente aquilo chamou muito a atenção dos diretores da Companhia de Celulose da Bahia, que se deram conta que o rejeito que eles consideravam anteriormente era muito mais importante e muito mais importância comercial que a própria fibra do sisal. Então, comecei a ter um relacionamento muito interessante com um dos diretores, que era senador em Brasília, e com o qual eu aprendi muito sobre a política do Brasil e comecei a entender o valor da ciência como uma ferramenta de poder. Algo que, para mim,
enquanto apenas professor universitário, jamais tinha passado pela minha mente. Então, na verdade, eu fui me pré-incubando como uma pessoa capaz de entender alguma coisa da vida na indústria fora da universidade ao mesmo tempo, continuar a orientação de meus estudantes, publicar trabalhos em revistas internacionais de primeira linha. Enfim, tive, naqueles anos, naquela década de 70, essencialmente eu tive uma vida dupla de professor universitário de um certo sucesso, orientei muitos alunos, muitos deles são grandes professores em muitas universidades do Brasil, na Unicamp, em Rio Grande do Sul, no Ceará, na USP, assim, em vários lugares. São meus ex-alunos, já muitos deles agora já se aposentando da vida universitária, e ao mesmo tempo eu comecei a entender que fora da universidade havia outra vida que precisava do nosso saber universitário. Então, esse mais ou menos é o preâmbulo que me levou a ser convidado pelos professores da microbiológica como consultor da microbiológica, como um químico para um projeto inesperado também para eles, porque no ano 1983 a Central de Medicamentos do Ministério da Saúde, ele formulou um projeto de fabricação no Brasil dos chamados medicamentos essenciais. Naquela Hum, época se chamava Relação Nacional de Medicamentos. Então, por causa, como já falei no início da nossa conversa, estávamos no meio de uma crise eh, econômica profunda no Brasil. A ideia era fabricar no Brasil aquilo que o Brasil já não conseguia mais importar pela falta de divisas. E a ideia da substituição de importações. Então, estes professores, meus colegas de universidade, já, de certa maneira, eh, tendo uma empresa, enxergaram aquele projeto, aquele programa do Ministério da Saúde como uma oportunidade de negócio. com Só que certeza. eles não eram químicos. Então, eles precisavam de químicos e eles já sabiam, porque era meio voz corrente na universidade, que eu já estava envolvido em questões de natureza tecnológica. Aí eles vieram me procurar e me pediram para eu ser consultor de uma companhia feita por professores universitários. Veja, o mesmo grupo de pessoas que rejeitava profundamente a ideia de que professor universitário não se pode envolver em questões tecnológicas, haviam formado uma companhia e agora vieram a me solicitar que eu fosse consultor para desenvolver o tal projeto, que para eles significava uma oportunidade de negócio. Foi, foi muito É, estranho a maneira como aquilo aconteceu. E eu acho que também preciso contar um pouco, porque dá bem uma ideia daquela época que nós vivíamos no Brasil. Então, dois dos diretores da microbiológica foram a Brasília a conversar e a se entrevistar com o presidente da Central de Medicamentos. É uma pessoa muito reconhecida na época, uma pessoa muito amável, pelo que eu entendi, e ele apresentou a estes dois professores, donos da empresa, a lista do Rename e diz para eles que eles escolhessem o que eles poderiam fazer daquela lista. Veja, de certa maneira, uma política industrial nascendo e procurando, de certa maneira, de forma pouco organizada, de certa maneira desesperada, como fazer coisas no Brasil que até então não eram feitas. Então, esses professores voltaram com a lista. João Felício Scardo era o nome do presidente da SEME da época. Eles voltaram com a lista do Dr. Scardo e trouxeram para mim. Era uma lista de uns 273 produtos, 200, menos de 300 produtos. E eu olhei a lista
tentando conectar os produtos com aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer com uma certa velocidade. E eu escolhi 5 produtos. Imediatamente depois, nós apresentamos um projeto para a SEMI, evidentemente eles aprovaram o projeto, eu comecei a trabalhar no projeto rapidamente, resolvi os problemas, porque já tinha bastante mais experiência, e, e estava motivado realmente de uma maneira diferente para fazer acontecer. E além do mais, estamos vivendo na universidade uma situação de desamparo econômico total. A gente não tinha recursos para comprar reagentes, essas bolsas dos estudantes eram atrasadas, enfim, foi uma época muito difícil na universidade. Então, para mim, ter mais um desafio na vida era bem interessante. E mesmo assim, eu não abandonei as minhas tarefas universitárias e rapidamente consegui fazer alguns produtos e imediatamente quando o pessoal da Central de Medicamentos ficou sabendo pelos relatórios que a gente tinha conseguido fazer em escala laboratorial, eles disseram, tiveram uma reação parecida com o industrial da talidomida. Eles nos chamaram e disseram que agora tínhamos que fabricar. Novamente a mesma coisa. E Olha só. aonde, e aonde fabricar? E aonde fabricar? Agora veja como as coisas vão se conectando. Uhum. Eu comecei a mexer em aqueles projetos de onde fabricar no laboratório que eu tinha implantado na Bracifa, onde eu fabricava a talidomida, tá? Então veja como uma coisa foi se Sim, concatenando com a outra. E imediatamente a Central de Medicamentos nos deu um recurso adicional para nos ajudar a implantar a síntese na própria microbiológica, que naquela época era, na verdade, um depósito de, de embalagens de papelão, tá? E então eles nos deram recursos e, novamente, usando o modelo do laboratório universitário, eu montei uma pequena estrutura para a fabricação dos 2 produtos mais importantes que a Central de Medicamentos selecionou de nosso projeto pela importância que eles tinham e a certa urgência que eles tinham. Aí, então, queria entrar na questão de que aconteceu a partir daquele momento, porque logo houve o problema de alguém tem que produzir. Então, quem que vai produzir é o Jaime, porque ele é que sabe a tecnologia. Ou tem que contratar um técnico para o Jaime orientar. E o Jaime continua professor da universidade. Então, o que aconteceu é que começamos a ter problemas do ponto de vista de como fazer, nas horas para fazer e tudo mais. certo. E a questão começou uma situação de, de uma espécie de desorganização da empresa, porque a química, liderada por mim, dentro da microbiológica, começou a tomar uma dimensão muito maior que a dimensão das outras áreas da empresa. Então, éramos uma espécie de cooperativa de professores, cada um fazendo a sua arte, vamos dizer assim. Mas na medida que o tempo foi passando, a química ia precisando de mais espaço, e mais espaço, e mais espaço. Eu assumi mais responsabilidade, e então a empresa foi ganhando um perfil mais de química que de biotecnologia, tá? E aí começou um processo de alguns dos professores que entraram como fundadores da empresa decidiram que eles não poderiam assumir responsabilidade para algo que eles não entendiam e que eles achavam que não poderiam assumir essa responsabilidade. Alguns deles saíram da empresa, a empresa comprou
aparte deles, e eles formaram outras empresas. A microbiológica foi spin-off de outras companhias. Uhum. E a empresa foi tomando cada vez um perfil mais de uma empresa de química sintética focada em farmoquímicos. Certo. Bem, isto realmente começou a tomar muito mais dimensão no momento em que a gente se sentiu parte importante na época do Programa Nacional de Transplantes de Rins. Uma das Uhum. moléculas que eu tinha começado a fabricar era a azatioprina. A azatioprina, naquela época, tinha permitido o transplante de rins e a azatioprina evitava a rejeição do transplante. Então, era um medicamento essencial. E naquela época, o Brasil tinha implantado um programa nacional de transplantes de rins que somente funcionava se tivesse azatioprina. Então, aí começou uma outra história, porque começaram a haver muitas pressões nos jornais que a azatioprina brasileira ela mataria as pessoas. É a pressão da multinacional. Saíram Olha. muitas notícias nos jornais e, evidentemente, isso colocou uma pressão muito grande na gente e no Ministério da Saúde, evidentemente. Uhum. Então, aconteceu algo muito interessante, porque a Fundação para o Remédio Popular de São Paulo, a FURPE, na época dirigida por um ex-aluno da instituição da universidade onde eu trabalhava, ele me chamou e disse para mim, me propôs, na verdade, que a gente desenvolvesse a parte farmacêutica na Fundação para o Remédio Popular com o princípio ativo fabricado pela microbiológica. Então, foi feito dessa maneira. Ele foi muito cauteloso, professor chamado Francisco Reis. Ele foi muito cauteloso, produziu a forma farmacêutica e ele mandou fazer um ensaio clínico do produto farmacêutico produzido na FURP com o princípio ativo da microbiológica para verificar que ele era equivalente ao produto até então importado e que o Brasil precisava substituir. Então, para nós, aquilo foi o primeiro grande sucesso, o sentimento, vamos dizer, fizemos algo que contribui para a saúde pública brasileira. Que E, interessante. a empresa ganhou uma certa imagem. E eu comecei a me sentir muito mais assim, satisfeito de ter contribuído para esse feito, sabe? E logo depois a gente continuou produzindo e sentimos de uma maneira muito assim premente como que uma política industrial pode promover o desenvolvimento de organizações éticas como a da gente, né? Nós estávamos aí para produzir o produto. Não era nosso intuito ganhar dinheiro, nada disso. Para nós o importante era traduzir o nosso saber em algo compreensível para a sociedade. Esta foi a emoção que nós Uhum. começamos, entende? E da mesma Sim. maneira que a gente, na universidade tem a emoção de ver um estudante nosso sentir a emoção de aprender, nós sentimos a emoção de, através de nosso saber, colocar à disposição da sociedade algo que ela precisava com urgência. Então, isso realmente reconfirmou em mim o sentimento de que eu já não estava fazendo alguma coisa de errado, mas pelo contrário, que estava fazendo alguma coisa que era essencial de ser feita e que era talvez o preâmbulo de uma aproximação entre a universidade e a empresa. Só que não havendo na empresa pessoas adequadas com quem a gente interagir, nós nos dimos conta
E eu, pessoalmente, me dei conta que para fazer tinha que eventualmente sair da universidade. O que Uhum. veio a acontecer no ano 93, depois de que a outra paradoxo que eu preciso falar aqui, durante todo esse período da década de 70 e 80, houve uma rejeição muito grande a meu trabalho fora da universidade. Mas no Por fim quê? da década da 80, começou um grande programa no Brasil chamado PADCT, e eles criaram grupos técnicos. E eu, pela minha experiência industrial fora da universidade, fui chamado a fazer parte daquele grupo técnico, que Certo. criou inclusive, o documento básico da química e engenharia química para o Brasil. Então, a, a, a minha experiência fora da universidade tinha me levado a ocupar agora um, uma cadeira em um grupo técnico para formular uma política industrial e científica para o Brasil. Então, realmente, isso me fez sentir bem mais tranquilo, porque agora era oficial do governo brasileiro, que achava que o que eu tinha feito não era tão errado assim, né? E, de outro lado, inesperadamente, os meus colegas da universidade me escolheram como diretor da instituição. Hum, Pasamos de uma situação de rejeição profunda para uma situação, vamos dizer assim, de acomodação. E eu já estava, na verdade, emocionalmente com um pé fora da empresa, porque me dei conta que fora da universidade a minha liberdade era total. E eu poderia crescer asas que na universidade eu não poderia, tanto do ponto de vista da investigação científica como do desenvolvimento tecnológico. Inclusive porque a disponibilidade de recursos financeiros na empresa começou a ser muito mais disponível que na universidade. Então, eventualmente, no ano 93, eu pedi demissão da universidade. Mas antes de que isso, no ano 85, a microbiológica me admitiu como sócio, como certo. como uma forma de remunerar meus serviços à empresa. E aí, agora fora da universidade, eu sendo o único professor que pediu demissão da universidade para me dedicar à empresa, enquanto os demais professores que ainda estavam lá continuavam como professores universitários, esperando a aposentadoria. Então, houve realmente um remanejamento da empresa e, eventualmente, ficou apenas um professor dos fundadores originais, o professor Fernando Stile da Cruz, uma pessoa maravilhosa, otimista, com o qual sempre tive um relacionamento muito bom, e que eventualmente também saiu porque tivemos ideias diferentes de como conduzir a empresa. Ele estava muito inclinado pela grande manufatura. Inclusive, tínhamos chegado a comprar uma grande planta industrial no Rio de Janeiro, e eu estava inclinado pelas pesquisas científicas para a inovação tecnológica. Então, eventualmente, Fernando saiu, ele saiu muito bem remunerado, porque então a empresa já estava mais capitalizada, e eu continuei sozinho, como sócio único da empresa. Isto aconteceu no início da década de 2000. Pouco antes daquilo, agora vou voltar um pouco na história para a década de 80, em que a gente voltou a ter uma grande oportunidade. Na década de 80 apareceu a epidemia de AIDS nos Estados Unidos. No meio da Sim, década de 80, você vai lembrar, Juliana, que começou a aparecer casos inesperados de morte nos Estados Unidos. E sim, que sim. logo começaram a aparecer mortes por todo o mundo, e no Brasil impactou muito fortemente, principalmente a classe artística, e muitos intelectuais do Brasil faleceram por causa da AIDS. Que Azusa, por ele exemplo.
Boca Sucia, por exemplo, que foi relacionado com o vírus da imunodeficiência adquirida. Foi uma epidemia, não Foi que uma aconteceu. epidemia. Uma epidemia. O primeiro produto, e houve, na mesma maneira que aconteceu anos depois com a Covid-19, um esforço muito desesperado de reposicionar moléculas conhecidas para verificar que moléculas poderiam inibir o vírus que estava matando as pessoas. Na verdade, o que matava as pessoas era a incapacidade das pessoas de reagir às chamadas infecções oportunistas. Na verdade, as pessoas não morriam de AIDS, morriam de pneumonia, morriam de câncer e de A outras consequência. consequências da imunidade deprimida. Então, um dos primeiros produtos que foi testado foi o ACT, que foi um produto produzido na década de início de 60 nos Estados Unidos, com a ideia de servir como um produto anticancerígeno. E, surpreendentemente, o ACT foi mostrado no Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos, no NIH, que ele inibia de uma maneira muito potente o vírus da AIDS. Imediatamente houve uma corrida na fabricação de ACT no mundo e se criaram as histórias mais inverossímeis possíveis. E, obviamente, eu, que tinha tido toda a minha formação como químico na área de ácidos nucleicos, e o ACT é um análogo de componentes de ácidos nucleicos, para mim, a correlação entre meu saber e o ACT foi imediata. Eu disse, bem, este é um desafio para a microbiológica e nós vamos fazer. E então nós começamos a desenvolver o ACT em 89, inclusive com recursos da Secretaria Industrial de Desenvolvimento Industrial, do Ministério da Indústria e Comércio da época. E no início da década de 90, nós conseguimos fazer o ACT no Brasil. Porque até então Aqui ele era proibida a importação do medicamento, não? não era apenas proibido, que era muito caro. Era muito caro. Certo. E Uhum. também uma outra coisa importante, Juliana, de se lembrar, que até 1997 o Brasil não reconhecia as patentes. Então, embora o ACT tivesse patente de uso, no caso, porque já era um produto muito antigo, ele estava protegido nos países, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e tal, os chamados mercados premium, estava protegido. Mas no Brasil não estava protegido. E pelo contrário, no Brasil era incentivado a substituição de importações. Então eu me sentia completamente livre, tranquilo de fazer, porque estou amparado pela lei brasileira, que não reconhece a patente. Então nós fizemos o ACT no laboratório. Foi muito emocionante ver os primeiros cristais aparecerem no laboratório da microbiológica, em Inhaúma, no Rio de Janeiro, não na universidade. Aquilo aconteceu, o primeiro ACT do Brasil aconteceu em Inhaúma, no laboratório da microbiológica. E foi uma pequeno lote de uns 5 gramas que nós produzimos, mas foi uma emoção muito grande porque imediatamente surgiu a disponibilidade para nós de recursos para a gente poder instalar uma síntese em escala que atendesse à demanda brasileira, que era crescente naquela época. Eu E, fico até emocionada porque conheço pessoas que são HIV positivas e se hoje essas pessoas têm esperança, né, elas tiveram esperança de viver por tanto tempo, que bom saber que a microbiológica teve esse papel tão fundamental dessas pessoas que fazem então, parte. exatamente, Juliana. Então, simbolicamente, o ACT à disposição das pessoas com AIDS representou simbolicamente a transformação de uma doença mortal em uma condição crônica, como Sim. ela continua sendo até agora. E queria lhe dar uma reflexão
que a epidemia de AIDS começou, vamos dizer, em 1975, quando ela foi reconhecida. Quer dizer, estamos com 40 41 anos de epidemia. Somente no ano de 2025 foi desenvolvido um medicamento que consigue evitar a infecção e a reprodução do vírus. Veja quanto tempo a ciência levou, com um esforço gigante. Gigante. Eu mesmo participei de muito esforço para desenvolver outros compostos contra a AIDS, e vou lhe falar isso daqui a pouco. E somente agora está se conseguindo não a erradicação, mas um controle mais eficaz, que veio Sim. eventualmente através dos chamados coquetéis contra a AIDS. Bem, quero mencionar que a fabricação de ACT no Brasil pela microbiológica teve um impacto assim psicossocial, vamos dizer, muito importante, ao ponto que foi objeto de uma comemoração especial na FINEP, que tinha nos financiado uma parte do projeto da comemoração dos 25 anos da FINEP. E veio de Brasília o ministro da Saúde da época, o Dr. Adib Jatene, para fazer Certo. o lançamento oficial do ACT brasileiro. Logo depois daquela comemoração, eu fui a Brasília a conversar pessoalmente com o Dr. Jatene. Na época não existia a Anvisa, existia alguma coisa parecida com Secretaria de Vigilância Sanitária, mas nada parecido ao que é a Anvisa hoje. E ele fez um acto de fé comigo e com a microbiológica. Ele me perguntou insistentemente se o que eu tinha feito era o ACT. E eu disse que, pelo melhor do meu conhecimento, era ACT e que todas as indicações sugeriam que tínhamos um ACT tão bom ou melhor que o produzido pela companhia multinacional. Ele então fez um ato de fé e concedeu a licença para a microbiológica passar a fabricar no Rio de Janeiro as cápsulas de ACT que passaram a servir para o programa de distribuição gratuita do medicamento para todos os pacientes portadores do vírus do HIV. Logo depois, a gente, embalado por aquela melhoria da imagem da microbiológica e pela pressão social, porque aquilo a gente se deu conta imediatamente que o ACT deu uma esperança, mas ele provocou o aparecimento de vírus resistentes. Uhum. Então as pessoas passaram novamente a sentir o drama, o que Certo. significou novamente a necessidade de desenvolvimento de novas substâncias anti-HIV que pudessem controlar os vírus resistentes ao ACT. Foi assim que a gente desenvolveu, durante a mesma década de 90, de uma maneira pioneira, inclusive no mundo, uma síntese industrial da chamada estabudina, e que também nos produzimos industrialmente, inclusive na forma farmacêutica, e produzimos a lamivudina, que é o primeiro nucleosídeo de natureza mais sintética, chamado um L-nucleócido, em contraste com os naturais, que são D-nucleócidos. Esta é uma questão técnica que não vou entrar em nenhuma profundidade, que nos gabaritou no Brasil como uma empresa emergente com competência científica e tecnológica para fabricar no Brasil insumos farmacêuticos sofisticados de qualidade. Bom, aconteceram duas coisas simultaneamente, como consequência de nosso esforço. E o que eu vou lhe dizer não é algo que eu estou inventando, é algo que foram consequências É de fato. análises feitas por professores, cientistas americanos que vieram na área de sociologia, vieram a entender como é que tem acontecido no Brasil
o Programa Nacional de AIDS, para o qual eles atribuem a síntese do ACT brasileiro, da microbiológica, como um dos pilares do Programa Nacional de AIDS. E a outra consequência negativa para o Brasil é que as companhias multinacionais passaram a entender que o Brasil, de repente, havia mostrado condições de se fabricar no Brasil algo que até então não havia sido possível fazer. Ou seja, o Brasil até então não tinha conseguido demonstrar a capacidade sequer de imitar produtos que já estavam no mercado. Ou seja, o Brasil, pela primeira vez, tinha conseguido mostrar que era capaz de fazer imitação tecnológica de alto nível. E houve então uma pressão muito grande dos lobistas da indústria farmacêutica americana para que o Congresso americano fizera um lobby muito grande no governo brasileiro para a, a admissão e o reconhecimento de patentes que aconteceu no Brasil muito antes do que aconteceu na Índia, por exemplo. Muito bem. Mas o fato de nós, na microbiológica, termos fabricado estes nucleócidos anti-HIV em quantidade e qualidade excepcionais, chamou a atenção de um grupo de ex-colegas meus da universidade nos Estados Unidos e do Sloan Kettering, que na época estavam se transformando em líderes de antivirais no mundo. E eles estavam com a ideia de fabricar novos antivirais contra a AIDS, contra a hepatite B, contra a hepatite C, enfim. Mas eles não tinham o know-how que a microbiológica tinha alcançado de desenvolvimento de processos em uma área tão sofisticada como na área de química de ácidos nucleicos. Então, veja você como uma política industrial, sem Sim. uma intencionalidade específica, mas que nós, ao darmos conta de uma demanda relevante do mercado, tínhamos conseguido desenvolver uma competência essencial que agora era reconhecida como essencial e relevante para a evolução de uma nova companhia nos Estados Unidos para a descoberta de novos agentes antivirais. Então, dois desses professores, que eu conhecia da minha época da academia nos Estados Unidos, vieram para o Brasil para ver em loco as nossas produções. E eu levei a eles, então, para eles verem nossos reatores. Eles olhavam embasbacados, reatores que continham centenas de quilos de nossos nucleosídeos. Mostrei para eles todo o sistema de qualidade que estava sendo desenvolvido na época e eles, então, nos convidaram para a gente se associar com eles como aliados estratégicos. Então, a microbiológica entrou como um aliado estratégico da companhia Pharmasset, que foi fundada em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, em 1998, e eu passei a ser parte da diretoria daquela organização. Simultaneamente com isso, houve a incorporação nos Estados Unidos de outra empresa fundamentada em ácidos nucleicos, chamada Novírio na época, mais tarde conhecida como Idenix Pharmaceuticals, que também precisava de nosso know-how na área de processos químicos de ácidos nucleicos, e eles me convidaram, o diretor daquela instituição, Jean-Pierre Somadossi, me convidou para ser eu consultor deles. Então começamos a trabalhar como aliados estratégicos. Agora, em um projeto de inovação tecnológica para a descoberta de novas entidades químicas. Eu vou fazer uma longa história curta e dizer o seguinte: Hum. a, a Idenix Pharmaceuticals tinha seu componente científico fundamentado em um grupo de química na França, na cidade de Montpellier, que eram químicos
da Universidade de Montpellier, químicos acadêmicos de primeira linha. E eles tinham descoberto na academia que certos nucleócidos eram inibidores específicos do vírus da hepatite B. Eles então licenciaram essa tecnologia para a Idenix Pharmaceuticals, que precisava produzir esses nucleosídeos em quantidade para poder fazer os ensaios de desenvolvimento preclínico e clínico. Porque você precisa quantidades. Não adianta você ter microgramas ou miligramas de um produto que você, in vitro, verifica uma potência antiviral. É preciso você ter quantidades materiais de produto para fazer os ensaios em animais e, eventualmente, em seres humanos. Então, aí veio o primeiro grande resultado para nós, grande oportunidade da gente se envolver em um processo de inovação tecnológica na parte de processos químicos. E nós fomos muito felizes, mais uma vez, e desenvolvemos para a Idenix uma síntese em escala industrial da chamada L-timidina. Eu não vou entrar em detalhes nem mais. Em poucos anos, a L-timidina passou do ensaio preclínico para clínico e atraiu a atenção da Novartis, companhia suíça multinacional, que Sim. comprou a tecnologia da Hum, Idenix e licenciou a tecnologia da microbiológica para a fabricação em escala industrial. O produto foi lançado ao mercado com o nome de Tiseca e foi por alguns anos um produto importante no tratamento e contenção da hepatite B. Houve outro desenvolvimento e aí a gente teve um envolvimento também inovador, fizemos um esforço muito grande em química de nucleosídeos, mas logo depois o projeto de hepatite B virou um outro projeto que era sobre a questão da hepatite C, que, como uhum. talvez você saiba, Juliana, é uma doença silenciosa que Sim, mata pessoas quando ela se manifesta, já é tarde. já é tarde. Então, na época, a hepatite C era um problema médico sem solução que necessitava uma solução urgente. Então, tanto o pessoal da Idenix como o pessoal da Pharmacet começaram a pensar na hepatite C. E Jean-Pierre Somadossi, que até nesse momento já tínhamos virado muito amigos, ele um dia, indo do aeroporto para os escritórios da Idenix em Boston, ele diz para mim, pega um lápis e mostra para mim uma folha de papel, diz para mim, Jaime, precisamos fazer este composto aqui, que eu tenho certeza que vai inibir o vírus da hepatite C. Ok, eu olhei o composto, cheguei nos escritórios da Idenix em Boston, liguei pelo telefone para meus químicos no Rio, disse para eles qual era nosso problema e disse a urgência da coisa. Então começou agora uma urgência assim, muito grande para evoluir os chamados, vou, desculpe falar uma coisa especializada, 2-alquilnucleosídeos, e nós Uhum. fizemos chamada 2-metilcitidina, e vou encurtar a conversa para dizer que fizemos 2 gramas de 2-metilcitidina em poucos meses, a partir de matérias-primas muito básicas. Foi um feito sintético extraordinário da nossa parte, tanto pelo alcance científico como pela habilidade tecnológica com que resolvemos o problema. E Jean-Pierre Somadossi pegou essas 2 gramas de 2-metilcitidina e ele as injetou em 2 macacos infectados com hepatite C. E os animais ficaram curados. Então, estava aberto então o caminho para o desenvolvimento de antivirais contra a hepatite C. Então, fizemos isso com a Idenix Pharmaceuticals.
começaram a haver problemas pela chamada biodisponibilidade, porque esses nucleosídeos não são, às vezes, biodisponíveis, e começou um processo de desenvolvimento de química medicinal, nos quais a gente também se envolveu pesadamente. Simultaneamente com isso, na farmacêutica, as pessoas, os cientistas da farmacêutica também, vamos dizer, meus sócios estratégicos, começaram a pensar como melhorar o produto da Idenix. E eles pensaram uma maneira e também recorreram à microbiológica para tentar resolver o problema. E a microbiológica fez esses intermediários avançados para produzir o intermediário do que eventualmente seria conhecido como sofosbuvir. O sofosbuvir, feito na farmacêutica, curou a hepatite C. Curou a hepatite C. Então, nós transformamos um problema agudo y crónico en una solución. Mudamos simbólicamente un problema até então não resolvido para uma doença curável. Logo, e aí que aconteceu, evidentemente, que a farmacêutica foi comprada por uma outra grande multinacional, da mesma maneira que a Idenix foi comprada por uma outra multinacional, que foi a Novartis primeiro e depois a Merck, comprou a outra parte da Idenix, e a Farmacet, da qual nós éramos sócios estratégicos, foi comprada pela Gilead Sciences. O que eu vou falar é quase uma obscenidade, mas foram 11 bilhões de dólares no ano 2011. É muita coisa. Evidentemente, nós, os fundadores da empresa, já estávamos completamente diluídos, porque tivemos que ir aceitando o ingresso de capitais de risco que foram nos diluyendo como os donos da empresa. Mas, enfim, para nós foi um feito extraordinário que, de 2011, em que a Gilead Sciences comprou a Farmacet, até 2013, a Gilead Sciences se envolveu pesadamente na evolução clínica do sofosbuvir, que passou a se chamar sofosbuvir eventualmente, e em dezembro de 2013, o sofosbuvir foi aprovado pelo FDA para a cura da hepatite C. Evidentemente, eu considero ter participado estrategicamente como sócio e como diretor da farmacêutica na evolução do sofosbuvir, mas também na evolução de um sinnúmero de outras moléculas que não chegaram no mercado, porque isso faz parte da inovação tecnológica. Sim. Uhum. Muita coisa que a gente faz que morre no caminho, né? Mas nós fomos muito felizes com, vamos dizer, em conseguir desenvolver essa molécula. O sofosbuvir foi aprovado em dezembro de 2013. Eu estava em um congresso em Hawaii, especificamente organizado para tratar de hepatites, era um congresso que acontecia a cada 2 anos, e quando o pessoal do congresso ficou sabendo, no início de dezembro de 2013, que o sofosbuvir havia sido aprovado pelo FDA, o congresso, então, passou a tratar desse assunto, porque foi considerado um grande feito da comunidade científica ter conseguido dobrar uma doença que se pensava na época que tinha mais de 200 milhões de pessoas infectadas, né? Tem países em que a hepatite C infeccionava mais de 30% da população, como o Egito, por exemplo. E aqui no Brasil se dizia que nós tínhamos cerca de 2% da população brasileira, algo em torno de 2 a 3 milhões de pessoas sendo portadoras de hepatite C. Então, imediatamente a gente começou um projeto de instalação da síntese de sofosbuvir no Brasil. Tivemos grandes problemas com a Gilead Sciences, evidentemente. Eu não sentia nenhum problema de contradição, nem da paternidade do sofosbuvir, porque eu estou interessado na saúde pública brasileira, evidentemente.
Então, conseguimos É, fabricar, ou se for subir no Brasil, ou se for subir do Brasil. Está sendo fabricado pela microbiológica como parte de uma PDP desde, desde o ano 2014. Conseguimos o registro com a empresa Blamber em 2018 e os primeiros fornecimentos para o Ministério da Saúde foram feitos naquele mesmo ano. Então, acho que esta foi uma contribuição muito importante. muito Bom, importante, porque, como eu disse anteriormente, é um orgulho escutar toda essa história, porque indiretamente a gente faz parte, porque a gente vivenciou muitas dessas doenças, e escutar uma pessoa, um cientista, que buscou inovações e devolveu esperança e salvou tantas vidas, é realmente um motivo de orgulho para a gente e de agradecimento, não só pelo seu tempo, viu, doutor Jaime, mas por toda essa contribuição científica que o senhor, juntamente com a microbiológica, deram para a gente, para nós, cidadãos. Então, eu então, agradeço demais. Juliana, aquele caso deu para nós, da microbiológica, um ímpeto diferente, porque nós aprendemos nessas alianças estratégicas com os cientistas americanos, aprendemos a questão do empreendedorismo científico, levado até as últimas consequências, aprendemos da importância do risco na inovação tecnológica, aprendemos como é importante o fundamento científico de nosso saber para a evolução de soluções ainda não alcançadas na medicina e começamos a ter uma ambição diferente para a empresa. Então Sim. começamos a mencionar nós não apenas ser uma companhia que é capaz de fabricar com tecnologias próprias insumos farmacêuticos de altíssima qualificação, mas passamos a ter a ambição de criar um futuro único para nós, através da inovação tecnológica. E isto começou realmente a tomar um certo voo no início da pandemia, da pandemia de Covid-19, Sim. no início de 2020. No início de 2020, aconteceu alguma coisa parecida com o que aconteceu em 1985, com a epidemia de AIDS. Uhum. O que fazer com a infecção nova para o qual não temos solução? E começou a haver um processo assim muito desesperado de reposicionamento de medicamentos conhecidos para tentar frear a reprodução do SARS-CoV-2, que é o coronavírus responsável pela Covid-19. Uhum. Por este tempo, já era conhecido no Brasil, e particularmente pelo pessoal do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que a microbiológica tinha alcançado um certo nível de qualificação na área de antivirais. Então, eu recebi alguns telefonemas perguntando se nós não seríamos capazes de fazer alguma coisa para contribuir com o Covid-19. E foi uma coisa curiosa, porque eram pessoas da área universitária perguntando por coisas que um professor universitário jamais poderia perguntar. Como que alguém que entende que a evolução científica leva muitos anos vai perguntar se a gente não poderia fazer alguma coisa, vamos dizer, que contribuísse para conter essa coisa. E eu realmente disse, olha, é uma coisa nova, nós não temos a mais mínima ideia do que é este vírus. A estrutura do vírus não era conhecida no início da década, no início de 2000, não era conhecida. E quanto menos era conhecido qualquer coisa que inibisse o vírus. Mas eu disse,
olha, o único que nós podemos tentar é pegar a pequena biblioteca de compostos que nós temos na microbiológica, que talvez conseguiriam fazer ter um efeito inibitório no vírus. E selecionamos, acho que foram 14 compostos que nós tínhamos no laboratório, entre alguns deles que já tínhamos fabricado durante nossa época de desenvolvimento junto com a Idenix e a Farmacet, e mandamos para o laboratório do Dr. Tiago Moreno, da Fundação Oswaldo Cruz, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde. Para nossa surpresa, umas 2 semanas mais tarde, isso aconteceu em abril, maio do ano 2000, o Tiago manda para nós o resultado dos ensaios in vitro que ele fez com a nossa biblioteca e, curiosamente, todos os produtos que haviam sido inibidores potentes do vírus de hepatite C e que nós achávamos que poderia ser inibidores da coronavírus, eles se mostraram completamente incapazes de mostrar qualquer atividade. Mas outras moléculas que nós vínhamos fabricando no Brasil, por outras razões, sem nenhuma, sem nenhum relacionamento com medicina humana, mostraram uma atividade muito promissora. Elas são da família chamada citocininas, que são os hormônios naturais que controlam a divisão celular nas plantas. Veja as coisas como são, né? Por que a microbiológica estava envolvida com citocininas? A microbiológica estava envolvida com citocininas porque elas são estruturalmente relacionadas. Com os primeiros compostos que a gente fez para aquele programa de, do, das substâncias que inibem a rejeição do transplante renal, que são chamadas purinas, Sim. e um industrial holandês, no ano 1987, nos procurou para nos pedir se nós poderíamos fabricar para eles uma citocinina que até então não era disponível comercialmente e que era muito importante na Holanda para a cultura de tecidos vegetais. Não sei se você sabe, mas a Holanda talvez seja o país mais avançado do mundo em desenvolvimento de agricultura avançada. Você sabe, Uhum. eles têm uma universidade chamada Wageningen, que é uma universidade dedicada à agricultura. A Holanda é o mundo, é o país que produz a maior parte das sementes utilizadas no mundo inteiro. Entendeu? Então, é algo para eles, biotecnologia vegetal é um pilar importante da economia holandesa. E esse senhor holandês nos procurou para nos solicitar uma solução para um problema até então sem solução. Uhum. Como a gente tinha um certo conhecimento nessa área, por causa do nosso envolvimento nos medicamentos que a gente fez para a central de medicamentos, nós conseguimos fazer aquele produto e desde o ano 87 essa empresa é a nossa cliente quase exclusiva de citocininas. E nós acabamos fazendo todas as citocininas que são utilizadas no mundo inteiro para a cultura de tecidos vegetais, Uhum. inclusive citocininas que são compradas pela Embrapa e por vários laboratórios do Brasil que se utilizam de cultura de tecidos vegetais para o desenvolvimento de árvores, batatas e o que você quiser, que eles compram da Holanda, produzidas no Rio de Janeiro pela microbiológica. Mas, enfim, Uhum. duas dessas citocininas mostraram atividade contra o coronavírus. A partir desse momento, fomos analisar outras citocininas, já de uma maneira muito mais urgente, e conseguimos descobrimos uma citocinina que nós codificamos com o código de MV905, Uhum. entre que mostramos que inibia potentemente o coronavírus.
levamos isso junto com o CIEMP de Florianópolis, o Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Farmacologia de Florianópolis, do professor eh, eh, João Batista Calixto, Certo. que, amparados por uma encomenda tecnológica, é a primeira vez que o Ministério de Ciência e Tecnologia deu no Brasil uma encomenda tecnológica. O que é uma encomenda tecnológica? É uma missão dada a uma organização para encontrar uma solução a um problema. Uhum, Esta é uma coisa muito importante. É uma maneira normal de se fazer eh, política industrial nos Estados Unidos, mas no Brasil é algo um pouco desconhecido. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia nos deu uma encomenda tecnológica que integrou interdisciplinarmente a microbiológica, a Fundação Oswaldo Cruz e o CIEMP no projeto anti-Covid-19. E uhum, começamos um trabalho assim realmente impressionante, como as pessoas se entregaram no laboratório a desenvolver moléculas análogas e conseguimos produzir em pouquíssimo tempo moléculas que, à medida que a gente desenvolvia, mostravam atividades no laboratório de virologia da Fundação Oswaldo Cruz, imediatamente eram enviadas para Florianópolis, onde eram investigadas nos animais para ver se eles eram biodisponíveis oralmente ou não, e a distribuição desses mesmos produtos nos tecidos. Evidentemente, a gente estava procurando uma molécula que, tomada por via oral, se concentrasse no pulmão, onde acontece a infecção pelo coronavírus. Bem, vamos dizer, a sorte tocou na nossa porta novamente e conseguimos descobrir essa molécula, entre outras, que é chamada MB905, que é no qual desenvolvemos todo o ensaio pré-clínico e que depois de muitas idas e vindas, a Anvisa nos autorizou para entrarmos no ensaio clínico de fase 1, desde que cumpríssemos certas diligências adicionais que ainda por deficiências do país não conseguimos desenvolver. Mas aquilo, aquela, aquela integração interdisciplinar de várias instituições, cada uma das instituições de grande credibilidade no Brasil, demonstrou que, se apropriadamente integrados e apropriadamente financiados e apropriadamente estimulados e autoestimulados, conseguíamos mostrar que a ciência brasileira era capaz de sair com soluções até então desconhecidas. Chegamos a publicar um trabalho na revista Nature, que é o trabalho que é orgulho de qualquer cientista. Se alguém que dizer aonde se publicou, você diz que publiquei na revista Nature, o hum. respeito é um outro nível. E nós publicamos um trabalho de desenvolvimento tecnológico de base científica feito no Brasil, na revista Nature. Então, isso Parabéns. realmente abriu para nós, para o CIEMP, do professor Calixto, para o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, do Tiago Moreno e do professor Carlos Morel, e para a microbiológica, um reconhecimento no exterior que até então a gente não tinha. Bem, isso evidentemente nos deu a ideia de que esse grupo que já tínhamos formado interdisciplinarmente era uma semente necessária para ambicionar criar no Brasil uma plataforma brasileira
de desenvolvimento de antivirais. Então, Uhum. começamos a fazer desenvolvimento para descobrir antivirais contra a Zika, a chikungunya, a febre amarela, o dengue, enfim, aquelas doenças consideradas tropicais e que lentamente vão se incorporando à medida que está acontecendo o aquecimento do ambiente, vão se incorporando áreas do norte, do mundo do norte, e que já não são mais doenças nitidamente tropicais, mas que começam a impactar negativamente o hemisfério norte também. Então, hoje em dia, temos um elenco realmente sorprendente. Eu acho que temos mais de uma biblioteca de mais de 400 substâncias, com algunos com uma atividade potentíssima contra esses vírus. Temos algumas substâncias que em baixíssimas concentrações inibem completamente a reprodução do vírus, de vários destes vírus, por exemplo, o chikungunya. Temos duas moléculas que inibem 100% a reprodução in vitro desse vírus em concentrações nanomolares, que é algo espetacular de se falar de moléculas inéditas. São produtos novos, são moléculas inventadas por nós no Brasil e que no momento estão sendo objeto de desenvolvimento de fases pré-clínicas e nas quais talvez vamos nos integrar com laboratórios no exterior. Eu não vou lhe dizer porque é algo, por enquanto, sigiloso, mas temos uma grande universidade nos Estados Unidos que está muito interessada em se integrar com o nosso grupo para a evolução eh, estrategicamente compartilhada de algumas das nossas moléculas. Tá? Então, Perfeito. A é algo, microbiológica está no começo dessa história só, desses 45 anos, tá? Ainda tem muito que trilhar. exatamente. Então, quando você me perguntou no, no roteiro o que vai Certo. acontecer daqui para frente, eu não posso saber o que vai acontecer, Juliana, Sim. porque É difícil prever o futuro. pode acontecer muito e pode acontecer nada. Mas o que é importante é que a gente, nesse processo de desenvolvimento de muitos projetos muito ambiciosos e muito impactantes emocionalmente, nós conseguimos evoluir um coletivo integrado que não tem receio de enfrentar problemas desconhecidos. Isto é algo muito importante. Então, nós temos na microbiológica, da mesma forma que nas outras instituições que fazem parte de nossa aliança no Brasil, temos grupos que agora estão treinados para entender que é através da inovação tecnológica que a gente pode criar um futuro diferenciado para nós e para o país. E eu acho que agora acabamos voltando à origem da nossa conversa, que é através da inovação tecnológica feita na empresa, que a empresa volta à universidade em busca do saber universitário para tentar resolver coisas que o saber conhecido até agora é incapaz de resolver. Então, acabamos, de certa maneira, fechando um ciclo que 45 anos atrás a gente não imaginou que nós iríamos voltar. E naquela época se dizia que a universidade tinha que se unir à indústria, mas a indústria não sabia como se consultar com a universidade, nem na verdade tinha interesse para tal. Agora, nós da indústria, que precisamos da ciência da universidade, voltamos à universidade para buscar na universidade os
as cabeças intelectuais capazes de ajudar a nós a produzir o conhecimento que é necessário para resolver os problemas ainda não resolvidos. Então, eu acho que é uma situação assim muito satisfatória para Com mim certeza. ter feito esse ciclo completo de sair da universidade e voltar à universidade e agora voltar à universidade com a ideia de que nós podemos mudar a universidade para ela entender que é a indústria, que é a plataforma natural que permite o saber inventado no Brasil ser utilizado pela sociedade e que a Perfeito. sociedade então passe a reconhecer a ciência brasileira como parte da sua cultura. Então, Perfeito. eu acho que é uma história um pouco longa que eu lhe contei, mas Mas muito peço, bonita. mas peço desculpas pelo longo que pode ter sido, mas eu acho que é um exemplo que, que embora seja talvez único no país, é um modelo que eu acho que é factível para a evolução tecnológica de fronteira no Brasil, não apenas na área farmacêutica, mas em outras áreas, tá? Perfeito. Com Enfim, certeza. Uma história totalmente enriquecedora, uma história que inspira e uma história que a gente só tem a agradecer ao senhor Dr. Jaime e também a todos da microbiológica. A gente está caminhando então para a reta final desse bate-papo e eu quero fazer umas perguntinhas, um jogo rápido para também conhecer um pouco do Dr. Jaime no dia a dia. Quando o senhor não está pesquisando, buscando ativos insumos aí para o desenvolvimento. O que que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? bem, eu gosto de cozinhar Olha, porque eu tenho uma infância muito próxima de mulheres que eram cozinheiras espetaculares e desde pequeno eu fui muito guloso e gosto de comer. Então, agora que eu estou um pouco afastado das questões diárias do laboratório, eu me diverto bastante desenvolvendo cozinha de precisão. tem Minha, algum minha filha, prato específico, uma especialidade? muitos de nossos amigos dizem que o polvo que o Jaime faz é o melhor polvo Oh, que eles comeram na vida, porque nossa, não é fácil. Então, eu fico muito feliz de ter desenvolvido uma técnica de cozinhar polvo de muitas maneiras. muito Eu bem. diria, eu diria próximo da perfeição, sabe? Então, Doutor esse, Jaime, pode falar. então, esse é algo que eu gosto muito de fazer. Gosto de cinema, gosto de arte, enfim, gosto de leitura e gosto de viajar, evidentemente, porque nas viagens a gente vê a nossa parte doméstica de uma perspectiva diferente, né? Então, muito enriquecedora, principalmente quando a gente se encontra com outras culturas, né? Então, Bom, já que é o senhor muito... gosta de literatura, qual livro o senhor recomenda? É um livro da vida. Eu não tenho um livro da vida, porque eu já li muita coisa e já li muita coisa mais de uma vez. Mas quando você me fez essa pergunta, eu fui pensar e queria mencionar dois livros para Por você. favor. É a Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, e outro, O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Hum, Todos os dois livros tratam da evolução das pessoas.
Que da legal. evolu- da evolução das pessoas e do drama existencial de ser e de existir. No drama de entender a nossa mortalidade e, ao mesmo tempo, querer entrar naquele mundo desconhecido, como diz Adriano no final do livro, de olhos abertos, né? Então, esses dois livros, para mim, são assim, fundacionais, do meu ponto de vista, de eu mesmo me reconhecer como um ser humano em busca de eu mesmo. Da mesma maneira que esses livros mostram personagens em busca de si próprios. E eu acho que também nós, na microbiológica, estamos em busca permanente de nosso destino. Então, esses dois livros, eu acho que eles, de certa maneira, marcam esse sentimento que eu tenho com relação à literatura. Evidentemente, tem muitas outras coisas que eu Com também gosto, certeza. mas eu diria esses dois são relevantes para a conversa que nós estamos tendo hoje, tá? E um filme? O filme, discuti muito com a minha esposa sobre filmes da nossa vida. Ela, que é artista e arquiteta, ela diz para mim que ela não podia ter dúvida, e eu também concordo com ela, que é o Cidadão Keynes, de Orson Welles. Uhum. Porque, nesse caso também, depois de uma vida cheia de altos e baixos e de grandes emoções, no momento final, ele, na verdade, lembra da infância dele. No meu caso, a minha infância é o meu refúgio existencial. É aquele lugar onde eu encontro sossego. O sossego do colo da minha mãe, o sossego da proteção de meu pai, o cuidado dos meus avós. Enfim, então, achei que esse livro também, que deu origem a esse filme, ele também está relacionado com o assunto desta conversa, tá? Perfeito, doutor Jaime, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua gentileza de compartilhar essa história maravilhosa. E mais uma vez, obrigada também ao senhor, a microbiológica, pela parceria com a Bifina e pela contribuição com a sociedade, com o avanço da sociedade brasileira. Eu que agradeço. E, na verdade, Juliana, agradeço também no nome de todos os colaboradores da microbiológica que eu, neste momento, estou representando. A microbiológica, na verdade, são muitas mentes integradas em um objetivo, sabe? Isso é algo de uma felicidade muito grande para mim, algo completamente inesperado. E, na verdade, quando eu vim no Brasil, jamais imaginei me envolver em um assunto como é a história que eu lhe contei hoje de tarde, e me dou conta que eu não sabia para o que eu havia nascido, né? Mas então a microbiológica para mim é, vamos dizer, é um destino impensado, que me enche de satisfação e me orgulha por os colaboradores que nela trabalham, tá? Encontrou o seu propósito. Obrigada, viu, doutor Jaime? E eu agradeço também a você que está nos assistindo ou escutado. Curta, compartilhe esse episódio. Se quiser conhecer o trabalho da Abfina, acesse www.abfina.org.br. Tchau, tchau!